Consórcio imobiliário. Existe um certo padrão nos produtos de consórcio imobiliário que a gente encontra aí no mercado, com algumas exceções de algumas administradoras que estão tentando inovar aí com os seus produtos e criaram formas diferentes de lance. No geral, para você ser contemplado num consórcio de imóveis, você precisa ser contemplado ou por sorteio ou por lance. Isso invariavelmente vai acontecer em algum momento do teu plano. Se você pagar um consórcio até o final, né, mesmo que você seja o último a ser contemplado, isso vai acontecer em algum momento. Eu faço uma grande ressalva, que realmente fica lá mais para o final para ser contemplado, geralmente aqueles participantes que têm um comportamento de pagamento em atraso. Isso faz com que a pessoa não participe da assembleia quando paga em atraso, e isso vai diminuindo a sua chance de conseguir a contemplação, mesmo por sorteio. E também, no lance, essa pessoa não vai conseguir participar naquele mês que pagou em atraso. Em linhas gerais, o que mais se vê no mercado de consórcio são essas duas modalidades de lance aqui. Lance fixo e esse é o lance livre. O lance fixo, o nome dele já diz. Ele é um lance com valor pré-fixado. Por exemplo, você tem lá uma carta de 100 mil reais e existe nesse grupo um lance fixo de 30%. Quer dizer que, então, nesse caso, quem quiser participar desse lance vai ter que ofertar exatamente 30%. E aí vamos imaginar que dessas 1.000 pessoas desse grupo, 100 pessoas ofertando esse lance de 30%. Para qual dessas pessoas que vai sair essa contemplação? A contemplação pelo lance fixo vai atender, em 99% dos casos, a regra da contemplação do sorteio. Vamos imaginar, se é um grupo com 1.000 cotas, vamos imaginar aqui que nós temos o participante A, que ele tem a cota número 100 dentro do grupo. E vamos imaginar o participante B, o João e o Pedro aqui. João é o participante A, cota número 100. Pedro é o participante B, cota número 200 dentro do grupo, né? Porque cada consorciado dentro do grupo tem esse número de cota, que é o que serve como referência para ele nos sorteios e lances. Vamos imaginar que nesse mês, onde João e Pedro deram lance fixo de 30%, a contemplação por sorteio saiu para o número 110. Nesse caso, a contemplação no lance fixo de 30% vai ser dada para o João, para o participante A, com a cota número 100, porque ele é o participante que tem a cota mais próxima de quem foi contemplado no sorteio. Então, esse, em 99% das administradoras de consórcio, vai ser o critério de desempate para um lance fixo. No lance livre, como o nome dele também já diz, a gente tem um percentual livre que pode ser dado como lance. Então, vai ser na casa, grupos aí com prazo de 150, 180, 200 meses, temos grupos de até 240 meses aí no mercado, vai ser na faixa de 60 a 65%, né, 65% o lance livre. E, nesse caso, vai ser contemplado o maior lance. Então, se tivermos aqui um lance de 65% e um lance de 64%, automaticamente esse lance de 65% vai ser o lance contemplado. Se porventura ele não pagar o lance dele dentro do tempo hábil que a administradora dá, e aí isso você vai ter que ver no seu contrato com a administradora, qual é o tempo que você tem para pagar o lance depois da contemplação, se ele não pagar dentro desse período, aí a contemplação pode cair aqui para o segundo que foi contemplado. E aí vamos imaginar que, além desse, tinha mais um que deu um lance aqui de 64%. Nós vamos voltar lá para o mesmo critério aqui do lance fixo. No caso de empate no lance livre, o critério de desempate é quem tem o número da cota mais próximo de quem foi contemplado no sorteio. Então, essas duas formas de lance aqui, elas são, em linhas gerais, o que o mercado trabalha. Poucas administradoras têm lances diferentes disso. E nesse caso aqui, eu vou exemplificar uma exceção a essa regra, que é a HS Consórcios, uma administradora hoje de grande porte no mercado, com atuação praticamente em todo o Brasil, e ela veio com uma grande inovação, que são lances fixos fidelidade, de 6 meses e 12 meses. Como que vão funcionar esses lances? Eles são lances que, na maioria dos grupos da HS Consórcios, eles são de 28%, vai variar a mínima coisa, pode ser que num grupo seja de 29%, aí vai ter que ver a regra de cada grupo, mas em geral são lances de 28%. E eles vão ter funcionamento exatamente igual a um lance fixo. Vai ser contemplado o participante que tiver o número da cota mais próximo daquele que foi contemplado no sorteio. E o que diferencia esses dois lances aqui
dos demais. De acordo com informações do Banco Central do Brasil, a gente pode perceber que existe um grande volume de atraso nas parcelas do consórcio, grande volume de cancelamentos, né? As pessoas fazem o consórcio, acabam não fazendo isso num planejamento adequado e atrasam muito as parcelas. E aí, o que acabou acontecendo? A administradora, ela criou um incentivo para que os seus participantes paguem a parcela em dia. Ela criou essa modalidade aqui de 6 meses, que é para quem? Só vai poder participar dentro do grupo quem tem as últimas 6 parcelas pagas em dia. E nesse de 12 meses, a mesma coisa. Tem que ter os últimos 12 meses pagos em dia para poder participar. O que acontece com o cliente que atrasou uma parcela? Esse cliente ele vai ter que novamente ficar 6 meses pagando em dia aqui, no lance fixo fidelidade 6 meses, e 12 meses pagando em dia aqui nesse outro lance, para ele poder voltar a participar. Então, isso aumenta muito as chances de quem está buscando uma contemplação sem ter que dar um dinheiro do bolso como lance. Como assim sem ter que dar dinheiro do bolso como lance? Existe uma coisa no consórcio, uma modalidade de pagamento de lance, que as pessoas confundem muito isso como uma modalidade de contemplação, mas ele não é uma modalidade de contemplação, é uma modalidade de pagamento de lance, que é o tal do lance embutido. Esse lance embutido, ele é um percentual que você pode descontar do teu próprio consórcio para pagamento do lance. O que isso significa na prática? Você pode usar até 30% do próprio consórcio como lance embutido. Isso vai de encontro, por exemplo, aqui ao lance fixo, que é um lance de 30%. Então, o participante de um grupo da HS Consórcio que for contemplado no lance fixo de 30%, ele não vai precisar pagar nenhum valor do bolso. Ele pode descontar todo o lance do próprio consórcio. Então, se ele tinha lá um consórcio de 100 mil reais, ele pode descontar esses 30 mil reais do lance do próprio consórcio. Ele vai ter disponível para compra do bem, construção, enfim, o que ele quiser fazer, compra de um terreno, ele vai ter disponível lá 70 mil. E esses 30 mil que ele utilizou como lance, ele vai ter que pagar por esse valor e ele perdeu? Não, ele não perdeu esse valor. Esse valor vai ser descontado do saldo devedor dele. Ele vai pagar apenas o valor que ele pegou, que é os 70 mil, e a taxa do plano que ele contratou. E isso acaba valendo para as outras modalidades aqui de lance também. Então, a gente vai ter aqui no lance livre, se é 60%, ele pode fazer 30 mais 30. 30 embutido mais 30 em dinheiro. Aqui, se o lance fixo fidelidade de 6 meses é 28%, como fica abaixo do valor do limite do lance embutido, ele pode descontar todo esse lance como lance embutido e não vai precisar pagar nenhum valor do bolso. Tá, Thiago, então quer dizer que a HS Consórcios dá mais contemplações que outros grupos de outras administradoras? Não, isso não é verdade. Na prática, consórcio é matemática. Se um grupo, por exemplo, com 3 mil participantes da administradora X tiver um prazo de 200 meses e tem um plano de meia parcela como o da HS Consórcios e ele arrecada saldo para contemplar 10 participantes, ele vai um grupo da HS com as mesmas condições, mesmas características de número de participantes e prazo e parcela, ele vai ter mais ou menos o mesmo número de contemplações. O que vai mudar entre a HS Consórcios e a outra administradora é que vai ser a distribuição dessas 10 contemplações. Na outra administradora, a gente vai ter, normalmente, como a gente vai ter sorteio, lance fixo e lance livre, a gente vai ter sempre uma contemplação por sorteio, isso 99% das administradoras vai ser uma contemplação por sorteio, na HS Consórcio também é assim. E as demais contemplações, das 10, eles vão dividir aqui. Tem algumas, por exemplo, que vão dar apenas uma no lance fixo, e as outras 8 aqui no lance livre. Tem algumas que vão dividir igualmente aqui, dando preferência para um lance ou para outro, normalmente para o lance livre. Então, se são 9 contemplações além do sorteio, vão dar 4 aqui no lance fixo e 5 aqui no lance livre. E vão dar as 10 contemplações. A HS ela vai dar as mesmas contemplações, as mesmas 10, só que ela vai distribuir de forma diferente. Então ela vai dar aqui a mesma uma contemplação por sorteio e vai distribuir aqui, ó, 2 contemplações, 2 contemplações, 2 contemplações. E aqui, se a gente somar mais 2, vamos chegar a 9, certo? Então, para a gente chegar às 10, vai dar 3 contemplações aqui no lance fixo fidelidade de 12 meses. Por que 3 aqui? Porque a HS ela quer priorizar o cliente que ele tem mais parcelas pagas em dia. Então, o que muda do consórcio convencional para HS Consórcios? Muda que
aquela pessoa que pensa em contemplar um consórcio ter mais chances de contemplar esse consórcio sem ter que dar dinheiro do bolso e concorrendo com menos participantes, ela vai ter o total de 8 das 10 contemplações. Num outro consórcio convencional, se a pessoa não quer dar lance livre, não quer dar esses valores aqui do bolso, né, não quer ter que dar aqui 30%, 35% do bolso, ela vai concorrer apenas ao sorteio e mais 4 lances fixos, e esses lances fixos não vão ter nenhum critério de assiduidade, ou seja, todos os participantes do grupo que pagaram a parcela em dia naquele mês vão poder estar participando com você. Então, o diferencial aqui é isso, de 8 para 5 contemplações, né? Então você concorre a mais 3 contemplações, com critérios de assiduidade que vão fazer com que a sua chance seja ainda maior. Então, é muito razoável dizer que é pelo menos o dobro de chance de conseguir contemplar num lance fixo da HS Consórcios com relação a um outro consórcio qualquer. Dúvidas, entre em contato conosco, sigam o nosso canal no YouTube para estar sempre por dentro de tudo sobre consórcio.